Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas. Meus amados irmãos e amigos. Meus amados, nós devemos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Tudo nos desperta e nos diz que está bem próximo à sua vinda. Meditai nas palavras, consultai as palavras de Deus para que nenhum dos que ouvem, veem, sejam pegos de surpresa. É muito importante nós estarmos preparados. Nós cada vez mais procuramos nos alicerçar na rocha inabalável que é Cristo Jesus. E despertamos e procuramos despertar a todos os nossos amigos, a todos os nossos irmãos que por isso ou por aquilo se afastaram da doutrina de Cristo e voltaram ao mundo. Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias do que induzem os outros ao erro. Efésios 4:14. Efésios nos desperta para que nós não sejamos meninos, que examinemos tudo aquilo que nos é dito, tudo aquilo que nos é ensinado, para que nós não venhamos a ser surpreendidos por um erro que nós poderíamos, lendo a Bíblia, cairmos nele. Jesus avisou que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas, falsos cristãos, falsos cristos, falsos crentes, falsos pastores, falso tudo que você pode imaginar no mundo. E você está vendo os falsos aí proferirem palavras, profecias totalmente enganosas e que só levam à perdição. Em Marcos 3:22, por isso é muito importante saber o que é certo ou errado, para que não sejamos enganados. E como descobrir uma heresia ou uma seita? É fácil, é só conhecer a palavra de Deus. Existem conceitos, que nós poderemos aprendermos e gravarmos em nossa mente e identificar com facilidade. É fácil, uma heresia, uma seita, é muito fácil. Alguns ensinamentos importantes para não sermos enganados, e você prestando atenção e consultando a Bíblia, você vai se livrar de tudo isso. O significado de religião. Religião significa religare. Significa religar com o propósito de ligar novamente o homem a Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Religere. Significa reeleger, escolher a Deus novamente. Conceito de Agostinho. Os padres falam muito. Doutrina. É a palavra doutrina, significa ensino didaquê. A Bíblia é a doutrina de ensinamentos de Deus. Existem três tipos de doutrinas. A doutrina de Deus, que é a Bíblia Sagrada, E Tito, anote aí, Tito 2, de 1 a 10, lhe dá todos os detalhes. Tito, de 1 a 10, lhe dá todos os detalhes. Deixa eu procurar aqui
que eu vou ler para todos nós, para que nós já fiquemos, né, sabendo. Tito 2, de 1 a 10. Tá bom? 2, de 1 a 10. Diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os cristãos falam somente o que convém à doutrina de Cristo. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Notem bem. No versículo 3, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém, as santas, não caluniadoras, não dadas a muita bebida, mestras no bem. As mulheres cristãs são assim, observe como elas procuram sempre ajudar, sempre dar de si em troca de alguém. Ao serem moderadas, castas, boas, donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Porque todo mundo faz tudo errado, está tudo normal. Mas se um cristão fizer alguma coisa errado, todo mundo cai em cima dele. Não é crente, não é cristão, não se diz que é de Jesus, não diz que é santo, cai em cima dele. Não pode, não deve, não pode de jeito nenhum. Tem que estar sempre alerta e vigilante como um escoteiro, como um sentinela, não é? Então, no 7 ele diz, em tudo te dá, por exemplos de boas obras na doutrina, mostra incorporação, mostra sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tente nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitam ao seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo. No 10, para terminar, ele diz, não defraudando antes, mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Senhor e Salvador. Esse é o Deus que nós pregamos. Esta é a doutrina sã de Cristo. Por isso é fácil você identificar, não é? A doutrina dos homens é extra-bíblica. Mateus, vamos ler Mateus? Mateus 15, 9. Mateus 15, 9 nos diz, Mateus 15, se você tem uma Bíblia, procure a Bíblia para que você vá acompanhando conosco. 15, 9, que nos diz, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Essa é a doutrina dos homens. Mas em vão me adoram, ensinando outras doutrinas que são preceito de homens. Ainda em 16, 12. 16, 12, ele nos diz, então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Cesareia de Filipe interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? 14. Eles dizem João Batista, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
É aqui que muitos pregadores dizem que Pedro é o fundador da doutrina cristã. Prestem bem atenção. E Jesus respondendo diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue. Veja bem, não foi a carne, não foi Pedro. Não foi Pedro. Não foi a carne, nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pai Espírito Santo usou Pedro para que todos ouvissem que aquele verdadeiramente era o Filho de Deus. Aí omitem este versículo e dizem que ali Pedro era a rocha que fundou a igreja. E não é verdade. Não leiam o versículo todo. E é por isso que você deve ter cuidado no versículo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja bem, e sobre ti edificarei a minha igreja. Sobre ti quem? Sobre Pedro não, sobre aquele que usou Pedro para dizer aquelas palavras, o Espírito Santo de Deus, que é o Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo para tomar sobre si os nossos pecados. As portas do inferno representam Satanás. Veja, desde o início do Evangelho, que os cristãos são perseguidos. Perseguidos. E por quem? Você sabe por quem. Desde a fundação elas já existiam, elas estavam no império, elas eram os imperadores, eram os cardeais. Eram eles que perseguiam aqueles que pregavam o Evangelho de Jesus. Aqueles que receberam as suas sentenças de prisão e de morte. E continua. Este texto não quer dizer que nenhum crente, como pessoa, em nenhuma igreja local, confederação de igrejas ou determinação jamais chegará à sua perfeição, porque tem que ter o Espírito Santo à sua frente. E tem mais. O próprio Jesus prediz que muitas decairão da fé. E ele adverte a igreja que está trazendo reforço no Espírito Santo para aquele que com fé confiasse e dele, do Espírito Santo, recebesse a graça salvadora e o poder de pregar a palavra santa de Jesus Cristo. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Se é uma doutrina sã, que você julgue. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque assim ninguém lhe enganará. Ninguém lhe passará a perna e você não irá para um lugar que Deus não preparou para você. A doutrina de demônios é antibíblica. 1 Timóteo. Vamos ler 1 Timóteo? 1 Timóteo 4. A ciência que eu estou buscando na Bíblia. Na Bíblia católica, viu? Bíblia católica. Eu já mostrei aqui. Bíblia católica. 1 Timóteo 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A doutrina do demônio, você procure saber qual é. Procure saber qual é. Procure saber qual é.
pela hipocrisia dos homens que falaram mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, a sua própria mente. Tome no seu ouvido com palavras tão sábias, tão estudadas, dentro da psicologia de convencimento, para que você fosse induzido e seguisse essa doutrina. Tiago 3,15. Tiago 3,15, que nos diz: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. E diabólica. É a palavra que está na Bíblia. Você quer ver, eu lhe mostro. Quer ver, eu lhe mostro. A Bíblia Católica. Eu mostrei a semana passada. Então, meu amigo, nós pregamos a verdade. Não me interessa se você vai aceitar Jesus. O que me interessa é que você conheça a verdade, porque Deus diz na sua Bíblia que a verdade nos libertará. Somente a verdade. E quem é a verdade? Ele mesmo diz: eu, Jesus, sou a verdade e a vida. E ninguém chegará a Deus se não for por mim. Não pode botar outro nome, não tem outro nome, é Ele, só por Ele nós chegaremos a Deus. Não é? Heresia? O que é heresia? Um falso ensino de uma doutrina não bíblica, ou distorções da doutrina bíblica. 1 Timóteo 2, procure em sua Bíblia, eu não vou mais nem ler, procure para que você tenha um pouquinho de trabalho, suplique em oração ao Espírito Santo de Deus que lhe dê luz. Nós não pregamos contra a religião de ninguém. Nós nos sentimos ofendidos porque nós conhecemos a Bíblia. E você está seguindo um caminho que no final você irá cair no abismo. Você irá cair no abismo. Leia a Bíblia, não seja enganado. Antigamente nós não tínhamos isso. Eu lembro, eu era criança e vi muitas vezes, naquela época só existia rádio, foram queimadas tantas Bíblias, até que Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, operou no presidente Getúlio Vargas e ele deu a liberdade de cultos. E foi aberta as editoras para editarem as Bíblias. A primeira foi a Sociedade Bíblica do Brasil. Sociedade Bíblica do Brasil, que hoje está quase falida por causa dessas outras impressoras, essas outras editoras, dessas igrejas modernas, que abarracaram tudo. Porque se você parar para pensar, nem todas elas têm a visão da salvação, mas a sua visão maior é a arrecadação financeira. Outro cuidado, que evangelho é que está sendo pregado? Da riqueza ou da humildade e da pobreza? Da singeleza, sem nada lhe faltar, com o poder de Deus, ou de ser uma vida bastarda sem a graça do Senhor Jesus? São escolhas que nós temos que fazer dentro daqueles dois caminhos que nos são oferecidos. Como podemos identificar? Você já leu, você já ouviu, e você pode ler novamente, porque foram citados os versículos que você pode identificar uma seita. Eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico
se alguém lhes fizer acréscimo, Deus lhe acrescentar os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse capítulo 22, 18 e 19. É lamentável, mas eu tenho que dizer, está escrito. E é o único livro em que você não encontra mentira. É o único livro que você encontra passado, presente e futuro. Não há um outro que se diga santo que tenha tanto poder de ditar, após de ter ressuscitado, aos seus como escrever, sem erros, sem falha. E ainda, se depois desses primeiros escritores, os que forem reeditando, alterarem toda essa maldição, todo esse flagelo estarão sobre eles. Não sabemos se, mas provável não será aqui na terra, porque a terra pertence a eles. A terra não pertence aos cristãos. Esta terra pertence a eles. Aos cristãos pertence a terra que virá e descerá do céu uma nova terra e um novo céu, e tudo se fará novo. E aqueles que ressuscitaram no clarim da trombeta, no soar das trombetas, estarão com Deus na glória. Isto sim é verdadeiro e disso eu dou testemunho. A adição, quando adiciona alguma coisa à palavra ou não se restringe a ela, acrescentando argumentos extra-bíblicos, é uma coisa terrível. Não se deve, não se pode. A adição, quando adiciona, quando subtrai, diminui ou omite alguma coisa da Bíblia, como acontece nas pregações que eu tenho ouvido aqui no YouTube, o cara omite. Aí olha o que diz aqui a palavra. Preste bem atenção. Quando diminui ou omite alguma coisa da Bíblia acerca do próprio Deus ou da Trindade, com o evangelho incompleto. Incompleto, não completou. Subtraiu. Mesma coisa que multiplicar. Heresias que vão além do que está escrito. Esses profetas de Araque que tem por aí. Não é? E com interpretações extremistas, dando importância demasiada a apenas alguns assuntos do seu próprio interesse. Divisão. Divide a sua finalidade entre Deus e a organização religiosa, servindo a 2 ou mais senhores, e se separam como se fossem os únicos salvos, dividindo, vocês sabem, o dinheiro. Existem muitos tipos de religião, muitos tipos. Nós, cristãos, não somos contra nenhuma. Nós pregamos o evangelho na íntegra. Todas as religiões no mundo têm um versículo, um capítulo da Bíblia Sagrada. Porque o inimigo de Deus usa o homem, que é dele, para transformar. E corre uma infinidade de pessoas em busca de tudo aquilo. Porque só oferecem vantagens materiais, não tem vantagem espiritual. Existem 3 tipos de religiões de acordo com suas crenças e deuses. Primeira, monoteísta. É a crença na existência de um único Deus. Qual é o nosso único Deus? Deus na pessoa de Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um Deus na Trindade. Politeísmo. Crê em vários deuses e em deuses específicos para cada coisa ou lugar.
Presta bem atenção, meu amado. Cada coisa que você imaginar tem um Deus. E quando não tem mais coisa que você pensar, esse é o Deus de todas as coisas. Tem um Deus que é o Deus de todos os dias, Deus dos santos, Deus não sei de quê. E tem um panteísmo, que acreditam que Deus está em toda parte e em tudo que se pode ver é Deus. Tudo que se pode ver é Deus. Deus, a Bíblia nos diz, que está no nosso coração. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos o templo de Deus. Aquele que procede corretamente, aquele que luta para ser fiel a esta palavra, é morada do Espírito Santo de Deus. Nós cristãos somos monoteístas, pois o nosso Deus, embora seja trino, é um só. É um só. Amém? Eu espero ter sido claro. Classificação das seitas. Pseudos cristãos, falsas igrejas que dizem cristãs. Alguns grupos são formados com o nome de igreja, mas são muito diferentes e não se mistura às outras igrejas. Essa igreja que diz, aquela igreja não é de Cristo. Aquela igreja ali não é só a da minha denominação. Essa igreja não é cristã. Eu digo para você, católico, eu digo para você, espírita, eu digo para você, ateu, eu digo para você, hinduísta, eu digo para você, tudo que você for, você é meu irmão em Cristo Jesus. Só que a nossa comunhão, você rejeitou e continua rejeitando. E precisa conhecer o Pai, para que nós possamos um dia lá no céu nos encontrarmos e conversarmos e contarmos as nossas experiências, porque Deus te ama como nós cristãos te amamos em Cristo Jesus. Espíritas, seitas que cultuam e invocam espírito e acreditam na reencarnação, condenável pela palavra de Deus. Condenável. A palavra de Deus, quando nós morremos, nós entramos na era do esquecimento. E não temos retorno. Aquilo ali são demônios que encarnam nas pessoas. E não espírito que viveu aqui na Terra. Não é? Orientais, grupos místicos de cultura oriental, como o budismo, por exemplo, afro-brasileiros, religiões ligadas a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, que vieram para o Brasil trazidos pelos escravos e seus ensinos se misturaram ao folclore e crendices populares do nosso país, principalmente porque eram rejeitados a fazer parte da igreja oficial do Império. Eles não entravam na igreja. As igrejas são pomposas, riquíssimas, só o rico ia lá. O escravo não tinha vez. O escravo não tinha vez. Então ela se fortaleceu pela miséria, pela humilhação, pela perseguição, pela falta de tudo. Invocava um Deus, os deuses das trevas. Meu amado, eu acho que foi claro. Só lhe peço uma coisa. Não me condene. Não condene o cristianismo. Nós amamos vocês. Nós oramos por vocês. Nós clamamos a Deus que atinja os seus corações com o Espírito Santo. Os induzindo, os conduzindo, os despertando para a leitura da Bíblia. Para que não caiam no final, no abismo do Hades. Que Deus continue nos abençoando
abundantemente, em nome de Jesus. Que os santos digam amém. Em nome de Jesus. Amém.